faz a vigília a noite inteira sem problema, né? Mas quando der o tempo, aí vocês. Por favor. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Obrigada, irmã. Então, eu me chamo Maria Luísa e faço parte do grupo de oração Amigos pela Fé, lá da Paróquia São Francisco, de Jacareí. E eu sirvo duas comunidades, comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus e comunidade São José Operário. Eu moro na comunidade Santa Terezinha e tenho grupo de oração São José Operário. Faço 2 vilas até chegar no São José Operário. Mas, pela graça de Deus, a gente está aqui para servir e não para ser servido, né? E também eu trouxe aqui os meus intercessores, a Maria do Jairo e o Jairo da Maria. São meus intercessores que me acompanham faz tempo já, eles me acompanham na minha caminhada também, eles participam do grupo lá com a gente, né? Eles só não são engajados assim no grupo, porque eles têm um probleminha assim familiar de saúde, né? Na família que eles têm que cuidar, né? E até Deus permitir. Mas eles eram de grupo de oração, eles participavam, eram membros de grupo de oração. Depois que surgiu esse problema, esse probleminha aí, que eles tiveram que ficar um pouquinho afastados. Mas eles são participantes e eles me acompanham até então, né? E eu, pela graça de Deus, eu tenho 3 ministérios. Graças a Deus. Eu sou ministra da Eucaristia, prego a palavra de Deus e sou da intercessão também, né? Então a gente procura, né, unir os 3 ministérios e servir a Deus à medida do possível, porque se a gente foi chamada, a gente tem que dizer sim. Glória a Deus, amém. E hoje eu estava conversando, né, com ele lá, mas é muito bom a gente pregar sobre Maria, né? A gente já é muito difícil o lugar que se prega Maria, né? E quando a gente recebe assim um chamado para fazer uma pregação sobre Maria, o que vem no coração da gente? Principalmente a gente que é mulher, né? O que toca no coração da gente? Oh, meu Deus, eu quero pregar a humildade, o silêncio, pregar o sim. O sim de Maria é difícil, né? A gente dizer sim para Deus, como Maria disse, é difícil, né? Porque o sim é uma renúncia. Quanta coisa nós temos que renunciar para pôr esse nosso sim em prática, né? É uma renúncia muito grande. Mas a gente, né, procura na nossa pequenez, na nossa miséria, com nossos pecados e tudo, porque somos limitados, seres humanos, né? E Deus conhece também nossas limitações. Então a gente vai procurando, né, à medida do possível, de todo o coração, tudo que a gente tem de nós, se doar, para que o sim permaneça. Amém? Então aqueles que trouxeram a palavra de Deus, vamos pegar lá em Lucas. Aqui, meio altinho aqui, eu vou pegar. Dá licença aqui, pedir licença aqui para o santo, para eu pôr aqui, né? Eu sou meio baixinha, né? Dá licença. Vou pôr aqui. Ai, que santa bonita, Nossa Senhora das Graças, minha mãezinha. A minha mãe, ó, que maravilha, que linda. Ele tem um banquinho lá para eu... Ele tem um banquinho lá para a gente subir para fazer leitura. Ele quase me matou de vergonha esse tempo passado, que ele levou lá o banquinho, queria que eu subisse no banquinho, mas tá bom. Fiquei com vergonha até do padre. Até o padre olhou pra minha cara e quis dar risada em mim, não tem problema. Eu não ligo. Então, Lucas 1, do versículo 26 em diante.
A palavra veio nos dizer, o irmão passou umas coisinhas lá para a gente complementar, né, irmão? Tá tudo em ordem, tá? A palavra nos diz, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz a um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Dá um beijinho, hein? Porque é salvação na palavra. Eu queria só, antes de fazer uma pregação, vem conversando aí com os meus intercessores. Quando Deus fez o mundo, ele fez Adão, né? Mas antes disso, já existia uma mulher feita à imaginação de Deus, como Adão, feita do barro e da terra, do pó. Só que ela era imaginária. Ela ainda não tinha sido esposa, ela era imaginária. Assim como Deus imaginou e formou Adão, Deus imaginou ela, mas não a formou ainda, só que ela já tinha um nome. O nome era Lilith. E essa mulher, quando ela se viu assim, junto com Adão, ela não quis se submeter ao homem, porque ela era feita do mesmo pó e do mesmo barro que Adão. Então ela quis se igualar a Adão. Ela não queria ficar por baixo, ela queria se igualar. Veja bem, o encardido, o inimigo também quis se igualar a Deus, né? E essa mulher também quis se igualar a Adão. Só que Adão já era um ser humano. Deus já tinha feito Adão. E ela ainda era imaginária. Aí, quando ela viu que não deu certo o plano dela, ela blasfemou e chamou Deus. Falou o nome de Deus. E naquele tempo, quem falasse o nome de Deus era expulso, né? Era excluído. Assim como as mulheres do Antigo Testamento era assim, né? Elas tinham que ser submissas ao homem. A mulher no Antigo Testamento, ela era desvalorizada, né? E antes que essa pessoa fosse formada, ela já se mostrou que ela era, e a partir daí o que ela ia ser depois, né? Um ser mau. Quando ela falou o nome de Deus, então ela foi expulsa. Aí o que acontece? Por inveja, por raiva talvez, né? Ela não saiu dali.
ela permaneceu ali. Aí Deus, né, fez Maria, aliás, fez Eva, né? Fez Adão dormir, de Adão tirou a costela e formou Maria, formou a mulher. E ali se levantou a mulher. Adão olhou e falou, esta sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Esta é mulher. Então, Adão reconheceu Eva como mulher, ao passo que a outra ele ainda não tinha reconhecido. O que aconteceu? Lilith, por inveja de Maria, ela não foi embora, então ela permaneceu ali. Quando Deus falou daquela árvore não se come nada, Lilith se manifestou como uma serpente. Está entendendo? Como uma serpente. Para atrair Maria, para que Maria... Oh, meu Deus, estou com Maria na cabeça. Amém, Senhor, glória a Deus. Para que Eva pecasse. Para que Eva não permanecesse também no paraíso. Uma vez que ela não ia ficar no paraíso, Eva também não era para ficar com pecado. Mas ela não esqueceu, né? Sei lá, que Eva já tinha sido reconhecida como mulher. Já não é, a Eva não era imaginária. Lilith era imaginária, mas Eva não era. Aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo já conhece. Eva comeu do fruto que não podia comer e aí o mundo virou, né, um pecado só pela desobediência. Desobediência e inveja. Né? São duas coisas, né, que mata a pessoa, a inveja, né? Desobediência a Deus também leva lá para baixo. Tá bom. Aí quando Deus viu que aquilo ali estava virando um pecado, que a Eva, né, desobedeceu e estava, né, o pecado entrou no mundo através de Eva e tudo, o que ele fez? Não, o mundo não pode ser assim, né? O mundo não pode ficar assim, eu estou perdendo a minha criação, porque nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Então, quando Deus viu que ele estava perdendo a criação dele ali, pelo pecado e pela desobediência de Eva, pensou em Maria, né? Vamos restaurar o perdido. Vamos restaurar, não vamos deixar mais acontecer, né? É o que está acontecendo, vamos restaurar a humanidade. E através de quem? De Maria. Ele envia o anjo para Maria. Maria, ela era uma menina prendada, com 13 anos. Ela tinha 13 anos, era desposada, já tinha José, né, para ser seu esposo, para formar uma família, né, como todas as mulheres, como as jovens, né, pensam, né, vou me casar, vou formar minha família, vou viver para meus filhos, para o meu lar, para o meu esposo. Todas as mulheres têm esse pensamento, né? Hoje em dia não sei se tem, não, mas antigamente tinha, né? No meu tempo, nos seus tempos também tinha, né? Hoje em dia é meio que, mas amém, Senhor. Nós estamos aqui por isso. E Deus então viu que Maria estava pronta, porque ela era uma moça, né, perfeita, não tinha pecado. Ela vivia numa cidade que era uma pobreza. Ela vivia numa cidade onde era pobreza, tanto de pobreza mesmo, como espiritualmente, né? Aonde ela morava. E ela, Maria, era representante dos pobres naquela comunidade. Ela representava os pobres, ela que orava, ela que levava os pobres, ela que socorria uma coisa, enfim, ela era engajada ali na fé, né? Tentando levantar a cidade, então ela trabalhava para Deus. Aí Deus olhou para ela e falou, essa é cheia de graça. O anjo foi, né? E foi enviado e o anjo falou para Maria, tu és cheia de graça, tu encontraste graça. Maria falou, mas, né, graça. Tu darás
a luz, tu vai ser mãe. Maria falou, mas como? Como você é mãe? Quando olhou para o anjo veio e falou, mas meu Deus do céu, um anjo? Já pensou? Um anjo descer numa pessoa? Pronunciar ali, profetizar na vida daquela pessoa? A pessoa ficou assim, né? Mas que jeito, né? Como isso vai acontecer? Não conheço homem nenhum. E o anjo falou que era fruto do Espírito Santo, que ela ia dar à luz e que aquele filho ia dominar o mundo, ia, né? A salvação. A salvação que Maria lutava para conseguir ali naquela cidade. Porque também naquela cidade onde Maria estava, já tinha um movimento, um falatório ali, que ia aparecer um Salvador, que ia chegar alguém, que ia salvar a humanidade, que ia salvar o mundo. Já tinha um comentário, né? Mas o pessoal não queria saber, né? Não queria saber. E o pessoal que estava acompanhando Maria, que era lá cristão, né? Estava esperando por isso. E Maria, então, disse, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria, naquele momento, ela ficou repleta. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Pensa uma mocinha ali, que tem seu sonho, que tem sua vida, que tem seus projetos. De repente se vê grávida. Né? E o anjo falou que seria filho de Deus. E o anjo falou que ia se chamar Jesus. Mas e na cabecinha de Maria, será que ela sabia o que vinha pela frente? Será que ela sabia o futuro dela, o futuro daquela criança? O que ela ia passar? Né? E José, o que ela ia falar para José? O futuro esposo. Eu estou grávida. José o quê? De quem? Meu, não é. Como assim? E José se afastou de Maria. Ele não disse não para ela, ele, né, não difamou Maria, mas ele se afastou um pouco. E Deus fez com que ele dormisse, um sono profundo. Não tem aquela imagenzinha de José dormindo? Eles fizeram, né? Uma imagenzinha de José dormindo. Alguns falam que José está descansando de tanto andar no deserto, né? Eu já vejo por outro lado, eu já vejo que quando José dormiu, foi Deus que fez ele dormir para o anjo aparecer para ele em sonho também falar, recebe Maria! Que o filho que ela está esperando é do Espírito Santo de Deus. Ela continuará virgem pura. Recebe Maria como sua esposa. E José obedeceu. Aceitou Maria como esposa. Aí eu fico pensando, quando Maria aceitou, né, ser a mãe de Jesus, quando Maria disse um sim, ela não sabia o que ia acontecer. Aí aconteceu tudo aquilo, ela teve o filho aí, quando ela foi apresentar, né, o filho no templo, ela esqueceu o filho lá no templo. Ela deixou o filho lá. Com 12 anos, né? Ela deixou. E no caminho, já longe, ela se lembrou, mas cadê Jesus? Ela voltou a buscar o filho, como mãe. Né? Como mãe, ela voltou a buscar o filho. A partir dali, que ele já estava ali profetizando no meio dos doutores da lei, Jesus estava ali. Ali ele já deixou ali um ponto de interrogação. Eu sou. Porque os mestres da lei se derrubaram diante de uma criança de 12 anos. E vem a profecia de Simeão, no futuro de Maria. Não sei se alguém aqui já sabe. Este menino será queda
um segmento para a humanidade. Vai ser queda para muitos. E tu terás espada atravessada no coração. Quando Simeão falou aquilo para Maria, será que passou na cabeça de Maria quantas lágrimas ela ia chorar? Né? Quantas lágrimas ela ia chorar? O que ela tinha que passar? O que ela ia ver acontecer? Bom, que ela sabia que o filho ia ser salvação para o mundo, ela sabia. Saber que o filho ia se tornar um rei, ela sabia. Que o anjo tinha falado. Sabia que o anjo ia se sentar, que o filho ia se sentar no trono de Davi, ela sabia. Mas como ele chegaria lá, ela não sabia. E Simeão profetizou, uma espada lhe atravessará a alma. Ué, uma mãe aqui, eu sou mãe, vocês são mães, conseguiria imaginar o que significaria isso? Uma espada atravessará a tua alma? Eu não conseguiria, né? Na minha pequenez, meu humano aqui, nas minhas limitações, eu não conseguiria adivinhar o que, ver o que ia acontecer através dessa profecia. Ainda assim, Maria disse um sim. Quem de nós aqui está preparado para dizer um sim nos dias de hoje? Com tanta coisa a gente vê acontecendo aí, nossos filhos aí, filhos se perdendo, mãe que não se preocupa, né? Mãe que deixa filho de qualquer jeito. É filho que nasce uma coisa, quando cresce é outro. Mães às vezes não conhecem mais seus filhos. Será que nós estaríamos hoje dispostos a dizer um sim para Deus? Pelo filho que a gente não sabe o que vai acontecer? Difícil, né? Difícil, é muito difícil. Maria disse um sim sem saber do futuro, sem saber o que aquela espada ia significar na vida dela. Maria foi visitar Isabel. Isabel era estéril. Maria estava grávida já. E quando chegou, ela foi saudada por Isabel, porque Isabel já estava grávida de 6 meses. Pela profecia também. E João se movimentou no ventre de Isabel, quando Maria foi saudar ela. Como que a mãe do meu Senhor veio me visitar? O filho pulou em seu ventre. Bendita és tu, cheia de graça. Bendita és tu. Como que a mãe do meu Salvador veio me visitar? E o filho de Isabel veio antes de Jesus. Isabel também foi uma que disse sim para Deus. É na velhice. Porque para Deus nada é impossível. Não colocou aqui. Para Deus nada é impossível. Né? Assim é com todos nós. Às vezes nós deixamos de entender o que Deus tem para nós. Às vezes nós não procuramos entender. Às vezes nós não abrimos a nossa mente para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Muitas vezes nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nos ajoelhamos diante de Maria, nos ajoelhamos, pedimos para Deus, mas não silenciamos para ouvir o que o Senhor tem para falar. E olha que Deus tem muito para falar com a gente. Deus tem. Mas às vezes nós não deixamos o nosso ser ouvir Deus. Deus revela sinais para a gente.
E às vezes na nossa cegueira nós não enxergamos os sinais que Deus mostra para a gente. E nós sabemos que para Deus nada é impossível. Tem coisas na vida da gente que a gente quer para ontem. Ai, Senhor, estou precisando disso daí, mas era para ontem. Opa, para aí. Maria aceitou, Maria disse sim sem saber. Opa, que negócio é esse? Você quer para ontem? Tinha que ter nascido muito antes. Quem manda aqui sou eu. Eu vou te dar, mas no meu tempo. Calma, né? Vou te dar, mas no meu tempo. Nós não sabemos o significado de um sim. O sim não é para a hora que a gente quer que as coisas aconteçam. O sim também tem que ser da vontade de Deus, no tempo dele. Nós só nos abrimos para o sim. Agora a obra quem vai fazer é ele no tempo dele, como ele quer, quando ele quer. E ele faz muita coisa na nossa vida, ele tem uma obra enorme na nossa vida. Só o fato de nós estarmos aqui, respirando, falando, nosso coração batendo, nós acordamos todos os dias de manhã. É uma ação divina na nossa vida. Mas e o que nós pensamos em fazer amanhã? Futuro de amanhã nós não sabemos. É o nosso sim que tem que prevalecer. É em cima do nosso sim que Deus vai agir. Porque é em cima do sim de Maria que veio um Salvador. Que veio o Salvador do mundo, aquele que vai lavar nossos pecados. Aquele que vai nos purificar. Aquele que vai nos apresentar para Deus. Isso daqui é seu, Senhor. Como filho, ele vai fazer isso para Deus. Ou melhor, ele mesmo vai nos receber. Porque ele é o Deus. Ele achou o ventre de uma mulher para se infiltrar dentro. Porque lá no passado, Eva pecou. Mas hoje é uma outra Eva. Deus formou uma outra Eva, onde ele próprio ia habitar lá dentro. Ele próprio ia habitar para salvar a humanidade, uma vez que Eva pôs a humanidade a pecar. Hoje, a nova Eva vai pôr a humanidade à salvação. Mistério, né? Mistério de Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, né? Deus não deixa os filhos dele perecer, não. Eu vejo assim, Maria, com toda aquela humildade dela, com toda aquela forma de virgindade dela, eu vejo assim que lá dentro do ser dela, carregando Jesus, dali vai sair um Salvador. Mas e o pai de Jesus? Ele não tinha um pai biológico. Ele vai sair do ventre dela, ela vai dar a luz, ele vai sair, vai carregar o sangue dela no corpo. Olha, Nossa Senhora, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. É o sangue de Maria que vai ser derramado lá na cruz. Para nos lavar do pecado. Pelo sim de Maria. Que maravilha, né? Tem gente que renuncia a Maria. Pessoas que não têm Maria como mãe, não é lavada no sangue de Cristo. Então não vai ser purificado, não vai ser lavado dos pecados. Aonde vai essas pessoas? Maria, ela chorava quando o filho estava ali sofrendo na caminhada do Calvário. Ela chorava, mas ninguém via sangrar. Dizem que ela chorou sangue, né? Diz que desceu lágrimas de sangue também. Jesus, eu sei que transpirou sangue, né? Mas Maria não, né? O sangue de Maria era jorrado do coração. Eu fico imaginando o coração de Maria, já não tinha forma mais de coração. Já era uma bola de sangue, já tinha se transformado em sangue, porque ela não jorrou para fora. Ela deu tudo para o filho, pôr para fora.
por nós, pelo sim que ela deu. E muitos não aceitam, renegam Maria. Renega Maria é renegar a sua própria salvação, né? Quem renega Maria é renegar a própria salvação. Não tem entendimento, não tem o conhecimento, não tem, sabe, de entender que Jesus não teve pai biológico, não tem de onde soltar sangue, não tem. Não tem, de um homem não tem. É de Maria. É do sim de Maria. Quem daqui não quer ser salvo pelo sim de Maria? Eu quero ser salvo pelo sim de Maria. Não é à toa que eu me chamo Maria, né? Quero ser salvo pelo sim de Maria. Porque é pelo sim dela que nós somos salvos. E eu vejo também assim que quando Maria disse o sim para Deus, ela abriu uma porta, sabe? Abriu uma porta para unir o céu e a terra. E formar uma nova aliança com Deus. Não é à toa que ela é chamada Porta do Céu, Arca da Aliança, né? Porque se lá em Eva eles fizeram um nó entre Eva e Lilith, hoje Maria desata esse nó, se desprende do pecado de Lilith e de Eva. Tá entendendo? Vocês me entendem? Desata o nó pelo sim de Maria. O nó do pecado lá de Lilith e de Eva foi desatado. Foi desprendido. Porque a partir do sim de Maria, o pecado já... Não que o pecado deixou de existir jamais. O pecado jamais vai deixar de existir. Mas Jesus veio para nos lavar, para nos purificar, para nos dar um novo ensinamento. Não que não vá haver ninguém que se perca, porque nesse mundo, ó gente, eu costumo pregar amor, misericórdia e justiça. Eu não prego só amor nem só misericórdia, porque nós temos que entender que Deus é amor, mas também é justiça. Se nós não tomar consciência do nosso pecado, nós estamos na roça, viu? Porque Deus não vai agir em nós só na misericórdia, não. Não vai. Isso eu digo para todo mundo, para qualquer um. Deus não vai agir em nós só na misericórdia, não. Então, que esses pregadores parem de pregar só misericórdia, porque de tanto pregar só misericórdia, o inferno está enchendo. O inferno está enchendo, gente. Nós, pregadores, que não abrem o olho para ver. Quando chegar lá em cima, Deus vai olhar a nossa cara e falar, eu não te conheço. Eu te enviei para salvar almas. O sim que você deu para mim foi para salvar almas. Dá uma olhadinha lá embaixo. Pregou errado. Maria era amor. Mas Maria era como Jesus, não tinha pecado. Maria morreu sem pecado. Maria era virgem, pura. Morreu sem pecado. E nós? E se nós ficar esperando só a misericórdia e deixar o nosso sim em vão? Nosso sim será estéril, somos servos inúteis. Então, morrer. Servo inútil tem que morrer. Se não é para pregar a verdade, se não é para pregar a palavra, morrer. Vou contar um testemunhozinho para vocês rapidinho, não sei que hora que é, irmão. Vou contar para vocês um testemunho pequenininho, para não se expandir muito.
Eu passei por uns momentos difíceis, faz pouco tempo, ele sabe. E eu estava assim, sabe, não tinha vontade de ir no grupo de oração, não tinha vontade de fazer oração, não respondia telefone, não respondia celular, não entrava em WhatsApp, não falava com ninguém. Eu estava me isolando. Sabe? Estava me isolando em casa. Ia no grupo de oração quando dava na louca. Aí eu ia. Aí eu fui no grupo de oração. A irmã lá, nossa coordenadora, falou, hoje você vai lá na frente, hoje você vai conduzir esse grupo de oração, porque nós estamos com pouco servo hoje. Eu falei, mas não vou mesmo. Tá vendo? Mas não vou mesmo. Vai. Eu falei, não vou. Eu já não estou vendo muito no grupo. Não, você vai. Eu falei, vou. Vou, então vou. Saí de perto dela, fui lá no Santíssimo. Me derramei para o Senhor lá. Falei, Senhor, eu sou indigna de tudo. Vou passar para os outros que eu não tenho. Eu não sei o que falar hoje. E ali eu fui derramando meu caminhão ali, levei uma carreta e fui derrubando assim. Aí Deus me mostrou assim, bem nítido, mas uma coisa parecia real mesmo. Deus mostrava para mim uma caixa, assim mais ou menos desse tamanho, sem tampa, vazia, nos pés do Senhor, assim, no chão. E eu ali, e eu vi essa caixa. Vazia, sem tampa, vazia. Eu falei, Senhor, eu sou um servo inútil, eu quero morrer. Essa sou eu. E ele mostrava que era eu mesmo, aquela caixa. Ele falou, está vazia. Ó. Tá vendo? Eu falava, Senhor, eu sou um servo inútil, eu quero morrer. Minha fé é estéril, Senhor. Eu não mereço estar aqui, não mereço estar neste mundo, não mereço estar aqui. Não sou digna de falar no seu nome hoje. E ali eu chorei no xalabadai ali, ó. Daqui a pouco a caixinha só foi enchendo assim, ó. Eu falei, amém, Senhor. Estou aqui. O meu sim prevalece. Que se faça em mim tudo que está no seu coração. Que se cumpra em mim toda a tua vontade. Eis aqui a palavra do Senhor. Faça assim em segundo a tua palavra. Agradeci ao Senhor e fui lá, peguei no microfone, falei comigo. Nem sei o que eu falei, mas eu falei, derramei, nossa Senhora, saí cheia dali, ó. Maria estava lá. Maria viu. Jairo não estava porque ele é coordenador do canto da nossa comunidade e ele estava ensaiando para a missa. Então ele só leva e traz. E é assim a vida da gente. Nós temos que pôr o nosso sim para Deus em prática. Nós não devemos deixar nossa fé morrer por nada. Por nada. A nossa fé tem que prevalecer até o fim. Não importa o que a gente vai passar. O irmão me deu uma visão de nuvens escuras, né, irmão? Nuvens escuras. Quem daqui já não passou por isso? Quem daqui já não passou por isso? Quando o irmão colocou nuvens escuras, eu falei, meu Deus, já vi essas nuvens tantas vezes na minha vida, uma escuridão, nuvem escura. É nuvens escuras, é túnel escuro, né, que a gente passa. Então, irmão, o que eu tenho para falar sobre essa nuvem escura é que nós, quando vier essa nuvem escura na nossa vida, na vida de cada um de nós, que eu sei que todos nós passamos por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Porque nós estamos debaixo da nuvem escura. Ela não vai atingir. Ela não vai atingir. Porque nós temos um Deus, nós temos um sim, nós temos Maria que intercede por nós. Sabe? E nós temos que vencer as provas, nós temos que vencer as provas pelo nosso sim, por amor a Deus. É provação, quando vem nuvem escura é provação, quando você se vê num túnel escuro, porque eu já me senti, eu já passei por provação que eu entrei num túnel, eu não sabia nem como
não sabia caminhar dentro do túnel, mas caminhando, lá no fim tem uma luzinha que te chama, vem filho, eu tô aqui. Entendeu? É isso, irmão. Entendeu? A nuvem escura é provação, tá? Deus colocou no meu coração que é provação. Mantenha o sim de Maria. Porque ela é a porta do céu, ela é a arca da aliança entre Deus e a humanidade. E vamos segurar na mão de Maria para passar pelas provações. Porque nós somos provados, nós somos a pedra preciosa de Deus que Ele vai provando todos os dias, Ele vai lapidando todos os dias. Todo momento da nossa vida Ele nos vai lapidando. E como? Através das provações. Se nós suportar as provações, se nós lutar, nós vamos vencer as nossas provações. E vamos entregar para o Senhor esse sim, até o fim. Terminou, irmão? Sim. Amém, então. Oh, glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, né? Ele é o merecedor de todas as coisas. Glória a Deus.